O que acabaram de encontrar no Embraer C-390 está deixando especialistas do mundo inteiro completamente chocados e não é exagero. Nas últimas semanas, um conjunto de informações internas, relatórios técnicos e decisões estratégicas tomadas por governos europeus revelou algo inesperado. O C-390 Millennium não está apenas substituindo aeronaves históricas, como o lendário C-130 Hércules. Ele está expondo capacidades e resultados reais de operação que muitos analistas sequer consideravam possíveis num cargueiro médio. E isso não apenas surpreendeu engenheiros e forças aéreas, mas também acendeu um alerta vermelho no mercado global de defesa, que agora percebe que a aeronave brasileira pode estar prestes a dominar um espaço que antes parecia reservado apenas às gigantes tradicionais. Essa virada se tornou impossível de ignorar após a decisão da Áustria de desativar o primeiro de seus clássicos C-130K Hércules, enquanto se para receber sua nova frota de jatos C-390. O simples anúncio dessa transição já chamou atenção, mas foi o que veio depois que realmente mexeu com o cenário internacional. Durante o processo de preparação, técnicos austríacos e portugueses receberam relatórios sobre o desempenho do Millennium, que revelavam valores de disponibilidade operacional e resistência estrutural incomuns para uma aeronave que ainda é considerada jovem no mercado. A descoberta mais discutida nos bastidores e a mais impactante foi que algumas das tolerâncias estruturais do C-390 estavam entregando margens superiores às especificadas originalmente, algo extremamente raro em aviação militar de transporte, onde cada tonelada, cada centímetro de reforço e cada ciclo de uso costuma ser calculado no limite. Foi essa combinação de descobertas que gerou o choque inicial. A revelação acontece justamente num momento em que a Áustria se vê no meio de uma transição sensível. Com apenas 2 Hércules ativos até 2027, o país contará com apoio direto de Portugal para manter suas operações de transporte aéreo. Mas o que parece apenas um arranjo logístico entre 2 países menores da Europa, na verdade, revela o ponto central da mudança. O motivo pelo qual todos estão olhando para o C-390 com outra perspectiva. Em vez de simplesmente substituir aeronaves antigas, a Áustria percebeu que o C-390 não é apenas um upgrade, ele representa uma ruptura tecnológica. A aeronave aposentada, identificada como 8TCA, voou pela última vez no dia 20 de novembro. Encerrando uma carreira iniciada ainda em 1967 na Royal Air Force, acumulando mais de 18.000 horas antes de encerrar sua vida útil. Quando esses números foram comparados com o desempenho que o Millennium já demonstrou em bem menos tempo de operação, a reação entre militares europeus foi imediata. Algo novo e muito maior estava despontando no horizonte. Os Hércules austríacos, que ao longo de décadas transportaram mais de 130.000 passageiros e mais de 14.000 toneladas de carga, cumpriram missões humanitárias, diplomáticas e militares em cenários pelo mundo todo. Mas agora, com a encomenda de 4 unidades do C-390 e a primeira entrega prevista para 2028, a Áustria não está apenas trocando uma aeronave antiga por uma nova. Está entrando em uma nova era operacional, e isso tem tudo a ver com aquilo que foi encontrado dentro do Millennium. Durante avaliações técnicas e auditorias realizadas como parte do acordo de aquisição conjunta com Portugal, engenheiros europeus encontraram no C-390 dados concretos de resistência, durabilidade e performance que excederam o que havia sido apresentado nos ensaios iniciais de certificação. E isso tem um motivo.
As recentes melhorias estruturais e sistêmicas implementadas pela Embraer elevaram o padrão do cargueiro sem alterar sua essência operacional. Para os austríacos, isso foi uma surpresa total e positiva. Para o restante do mercado, um choque. Mas o impacto não para aí. A compra feita em parceria com Portugal reduziu em cerca de 140 milhões de euros os custos de aquisição para a Áustria, criando um modelo de negócio internacional que está sendo estudado por outros países. Enquanto a nova frota não chega, os portugueses vão garantir toda a capacidade de transporte aéreo dos austríacos usando seus próprios C-390 e C-130. Só isso já seria suficiente para atrair olhares. Mas o que vem chamando ainda mais atenção é o fato de que as forças aéreas envolvidas têm registrado níveis de disponibilidade operacional do Millennium acima de 80% em vários momentos. Algo extremamente raro em aeronaves militares de transporte, onde índices entre 60% e 70% já são considerados bons. E quando essa tempestade perfeita de informações começou a circular nos bastidores, outra notícia explodiu no Brasil, reforçando o impacto. A Embraer acaba de receber um aporte de 1,9 bilhão do BNDES destinado a acelerar exportações e expandir a capacidade produtiva. O momento não poderia ser mais estratégico. A terceira maior fabricante de aviões do mundo está vivendo um dos períodos mais fortes de sua história recente. Só em 2024 foram 206 aeronaves entregues, somando modelos comerciais, executivos e militares. Um salto considerável em relação aos 180 e uma entregues em 2023. Para 2025, a previsão é ainda mais ousada. Entre 77 e 85 jatos comerciais devem ser entregues, sem contar a linha militar, que inclui o Millennium. Esses números chamam atenção não apenas pela recuperação do setor aéreo, mas porque revelam uma demanda crescente por produtos brasileiros no mundo todo. Dentro desse contexto explosivo, a revelação sobre o C-390 cai como gasolina em um cenário já aquecido. O financiamento do BNDES usa a linha Exim pré-embarque, voltada especificamente para exportadores, e tem como objetivo justamente permitir que a Embraer acelere entregas no exterior, algo essencial diante do volume recorde de pedidos. Segundo Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer, a empresa vive ritmo sólido de vendas e enfrenta um nível de procura tão alto que, em alguns mercados, a fila de espera já está se tornando um problema logístico. O novo aporte, segundo ele, é parte fundamental de uma estratégia para aumentar a capacidade industrial rapidamente. E aqui está outro ponto que chocou muitos analistas militares. Uma parte desses investimentos também acaba, direta ou indiretamente, fortalecendo a cadeia produtiva do C-390, que é hoje o maior e mais complexo programa aeronáutico militar em operação no Brasil. Para completar a equação, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, ressaltou em comunicado oficial que o Brasil pertence a um seleto grupo de países com capacidade real de projetar, produzir e exportar aeronaves comerciais, executivas, agrícolas e militares. Para muitos especialistas internacionais, essa fala, embora verdadeira, ficou ainda mais relevante diante das descobertas recentes no Millennium. O cargueiro não é apenas mais uma aeronave militar. Ele é um símbolo do nível tecnológico que a indústria brasileira alcançou, operando lado a lado com países como Estados Unidos, França e Reino Unido, algo que há algumas décadas seria impensável. A Embraer, hoje com 23,5 mil funcionários ao redor do mundo, sendo 18 mil somente no Brasil, mantém centros industriais em cidades como São José dos Campos, Sorocaba, Botucatu e Gavião Peixoto, além de equipes especializadas em Florianópolis e Belo Horizonte.
No exterior, opera unidades industriais em Portugal e nos Estados Unidos, ampliando sua presença estratégica em mercados fundamentais. E a maior parte de suas vendas continua sendo para o mercado internacional. Tudo isso forma o pano de fundo perfeito para compreender por que a revelação recente sobre o C-390 se tornou tão impactante. Que os técnicos europeus encontraram não foi uma falha oculta, como muitos rumores costumam sugerir, mas justamente o contrário. Margens adicionais de desempenho e robustez que posicionam a aeronave como uma das mais promissoras de sua categoria. Isso significa menos tempo de parada, mais horas disponíveis, maior resistência estrutural e, no fim das contas, uma relação custo-benefício que está virando um problema para concorrentes tradicionais. A grande verdade é que ninguém esperava que um programa relativamente novo apresentasse valores tão altos logo no início de sua maturidade operacional. Forças aéreas normalmente esperam que os índices de disponibilidade cresçam com o tempo. Mas no caso do C-390, esses números apareceram cedo demais e muito acima da média. Por isso, o que encontraram no Embraer C-390 deixou tanta gente chocada. O Millennium não apenas cumpre o que promete, ele está começando a mostrar capacidades que colocam em xeque décadas de domínio de aeronaves concorrentes. E agora, com mais países avaliando compras, com aportes bilionários fortalecendo a produção e com novos relatórios revelando desempenhos acima do previsto, uma pergunta começa a surgir entre militares, engenheiros e analistas do setor. Será que estamos assistindo ao nascimento da aeronave que vai redefinir o transporte militar nas próximas décadas? Se depender dos números, dos relatórios e dos bastidores que surgiram agora, a resposta parece cada vez mais clara. E o mundo está percebendo isso, muitas vezes com um choque difícil de esconder.